Bom dia, pessoal. Tudo pessoal chegando aí, esperar entrar um pouco mais. A gente já começa a aulinha de hoje, certo? Lembrando que a gente vai falar de química orgânica, tá? A parte inicial bem fácil, a gente vai dar nome para alguns hidrocarbonetos, vamos falar sobre eles, né? Um pouco sobre petróleo também, né? E aí a gente vai dar nome. Então a aula de hoje é super tranquila, relembrar aí a nomenclatura, e isso aqui é importante, né? Algumas pessoas às vezes não levam muito a sério, né? Mas, por exemplo, quando a gente chega lá na frente, em isomeria, reações, né? Geralmente os exercícios vão te dar um nome do composto. E aí se você não sabe montar a estrutura através do nome, não adianta nada você saber tudo sobre isomeria, sobre reações orgânicas, mas você não sabe, né, transcrever a estrutura no papel, né, através do nome, né? Então não adianta absolutamente nada. Então por isso, né, que a gente vai isso daí hoje, né? Deixa eu fazer só um ajuste da câmera, que ela está um pouco torta, né? Bom, então vamos lá, né? Deixa eu só ver quantas pessoas já estão online aqui. E a gente já começa a aulinha na sexta-feira. Todo mundo chegando férias. Muito bom, muito bom. Bom, a internet está horrível aqui, né? Então vamos começar a aula de hoje sem abrir aqui mesmo. Daqui a pouco aparece. Quem sabe aparece, né? Bom, vamos lá. Quando a gente vai falar de hidrocarbonetos, né, não tem como a gente falar de hidrocarbonetos sem primeiro tocar no assunto do petróleo. Por que o petróleo? Porque é dele, né, do petróleo, que a gente extrai a maioria dos hidrocarbonetos aí mais usuais no nosso dia a dia, né? É dele. Então não tem como a gente deixar ele de lado. Então olha só, rapidão, né? Aqui é claro, bem rápido eu vou usar os slides aqui, uma maneira bem simples também, para a gente falar um pouquinho do petróleo, porque fica mais fácil mostrar algumas imagens para vocês, tá? Então olha só, em relação à formação do petróleo, tem a palavra petróleo, né, vem de petra, significa pedra, oleum, significa óleo, ou seja, óleo de pedra. Então é claro, a gente sabe que o petróleo ele vai estar ali, né, abaixo da terra, né, enfim, nas rochas, por isso desse nome. Né, o estado físico dele é um líquido viscoso de coloração bastante, né? Claro que existe uma pequena variação, então tem alguns que são mais escuros, outros nem tanto, tá? Mas de maneira geral, aí bem escuros todos, tá? Ocorrência: encontrado nos poros de rocha, em rochas, em terra firme ou sob o mar. Lembrando, né, o Brasil ele é pioneiro em extração ao fundo do mar, tá? Então a Petrobras aí acaba exportando um pouco da tecnologia de extração no fundo do mar para outros países. Constituição, constituída fundamentalmente por hidrocarbonetos, tá? O que significa hidrocarbonetos, professor? Já dá a dica aí. Bom, olha só, quando você lê hidrocarboneto, você lembra do que? Hidrogênio, né? Carboneto lembra carbono. Então você vai ter estruturas que vão conter carbono e hidrogênio, tá? Então, reparem que a gente vai trabalhar bastante com carbono e hidrogênio inicialmente, tá? Bom, o que acontece? Como é que a gente obtém esses hidrocarbonetos do petróleo? A gente vai extrair o petróleo, então vem aquele líquido viscoso, escuro, a gente passa por um processo de destilação, você deve lembrar isso lá naqueles assuntos lá do primeiro ano, seu método separações, né, onde a gente tem a destilação. Tem a comum e tem a fracionada. Então a gente vai utilizar a fracionada para separar esses hidrocarbonetos. Porque o que é o hidrocarboneto, na verdade? O petróleo, melhor. O que é o petróleo? É uma sopona de hidrocarbonetos. Ou seja, você tem hidrocarbonetos desde o menor até o maior. Então, você consegue separar esses hidrocarbonetos devido ao seu tamanho, claro, consequentemente à temperatura de ebulição, tá? Então a gente consegue separar isso aí, né, por frações de hidrocarbonetos que tenham uma temperatura de ebulição próxima ali, numa certa. Então a gente separa isso. Aí a gente obtém então as frações que a gente conhece,
né? Por exemplo, gasolina, óleo diesel, querosene, parafina, os óleos lubrificantes, né? O thinner, por exemplo, faz ali, parte ali da nafta. Então, várias frações obtidas a partir da destilação. E está aqui a imagem para facilitar esse entendimento. Então, a gente tem aqui uma representação, né, de uma torre de destilação. Então, quando você, né, passa na frente de uma indústria petroquímica, você vai ver umas torres, né? O que são aquelas torres? É isso aqui, ó. Basicamente, né, é a torre de destilação. Então o petróleo, ele chega, que a gente fala que ele chega cru, tá? Então ele passa por uma fornalha, então a gente aumenta a temperatura desse petróleo, ou seja, agora passa para o estado vapor. Então você tem vapores ali. E aí ele entra na torre. Claro, essa torre, dá para perceber que ela tem como se fosse vários andares, não é? Então, aqui, ó, na representação, tá mais ou menos assim, ó. Eu tenho como se fosse um andarzinho, né? Opa, ficou horrível aqui, mas eu vou ajustar. A gente tem como se fosse isso aqui, ó. Sabe o pino da panela de pressão? Quando a pressão da panela aumenta muito, né, aquele vapor faz com que o pino levante, não é? Quando o pino levanta, então escapa vapor para fora, diminuindo a pressão, certo? Então, aquele movimento dele levantar e passar o vapor, né, para fora da panela é mais ou menos isso daqui. Então, quando os vapores eles vão subindo, quando existe uma certa pressão, eles vão empurrar esse pino para cima e ele consegue passar para um outro recipiente, ou seja, um outro andar. O que é preso nesse andar aqui, por exemplo? Aquela fração de hidrocarbonetos que vai condensar. Tá, o que é condensar então? Passagem do estado líquido, do estado vapor, para o estado líquido. Ah, então você quer dizer que o vapor aqui, na verdade, ele vai passar para o líquido, mas ele não vai escorrer até lá embaixo? Não, porque quando ele cai nesse andar aqui, ele é coletado. Então reparem que o vapor que conseguir chegar no outro andar, por exemplo, e ele não subir mais, por exemplo, ele está aqui. Ele vai condensar, vai virar líquido e a gente vai conseguir coletar. Então reparem que cada andarzinho aqui, ó, tem até uma representação aqui do lado direito, né? A gente vai coletando uma fração de substância, ou seja, uma fração de hidrocarbonetos, que tem uma temperatura de ebulição próxima daquela faixa. Então o que acontece? Entra o petróleo cru. Então, ó, primeiro andar, a temperatura está alta. Quando a gente vai subindo nessa torre, a temperatura vai caindo. Por que vai caindo? Porque está longe da fonte de calor. Tá? Então a temperatura vai diminuindo. É comum. Então olha só, aqui a gente vai coletar inicialmente, né, as frações mais pesadas que a gente diz. Ou seja, onde a massa molar é grande. São estruturas grandes, tá? Onde a gente vai ter aí uma média de mais de 70 carbonos. Poxa, professor, quem vai fazer parte desses compostos que contêm mais de 70 carbonos na cadeia? Aí vai ser os resíduos, né? O piche, por exemplo, né? Que é utilizado, né, no asfalto. Então, esses resíduos, a gente vai utilizar ele para o asfalto. Mas dá para fazer outra coisa que eu já vou falar para vocês. Então, a gente vai subir um pouquinho. Então, em torno ali, né, de 600 graus, a gente vai coletar ali frações de 20 até 70 carbonos, que vão ser aí utilizados como combustíveis para barcos e indústrias, tá? Claro, frações menores, a temperatura de ebulição é menor. Então, ó, só para você entender a ideia, quanto maior a estrutura, tá, maior a temperatura de ebulição. Então, eu preciso estar numa temperatura bem alta para fazer com que aquele líquido passe para o vapor. Então, os primeiros aqui, por estar numa temperatura alta, até passa. Mas conforme vai subindo, a temperatura cai, por exemplo, aqui a fração é de 600 graus. Se aqui estiver a 500, todos eles vai virar líquido, já vai condensar, porque a temperatura de ebulição, né, seria ali acima de 600, né? Então acima de 600 estaria no estado do vapor, abaixo de 600 estado líquido. Então o que acontece? As frações acabam condensando nesse momento, se você tem ali uma temperatura de 500 graus, então escorre aquele líquido, ele não passa para o próximo andar, você coleta ele.
Quem passa para o próximo andar? Quem está ainda no estado do vapor. Então vai subindo. Aí chega aqui, ó, né, numa outra região. Então a gente tem, né, de 20 a 50 carbonos na estrutura. A gente vai ter os óleos lubrificantes. Né? Depois, em torno de 270 graus, você vai ter ali, né, a fração do óleo diesel, que vai ser de 14 a 20 carbonos na estrutura. Então de 10 a 16 carbonos. Claro, essa torre aqui, pessoal, ela está dando uma média, até uma relação grande aí. Eles conseguem separar ainda mais isso, né? Frações ainda mais, frações menores. 10 a 16 seria a fração do querosene, que é utilizado aí como combustível também. Né? Depois de 5 a 10, fração da gasolina. E de em torno ali de 5 a 9, né? Geralmente 5 a 6, 7, a gente vai ter a fração da nafta, que ali vai estar contendo o pentano, o heptano, o hexano, que são utilizados muito como solventes, né? E também a fração de produtos químicos. Né? A fração da gasolina todo mundo conhece, né? Enfim, utilizada como combustível. Né? Querosene também, óleo diesel, óleo lubrificante, tudo mais. E lá no topo, né, de 1 a 4 carbonos vai ser coletados gases. Ou seja, do petróleo, quando vai extrair o petróleo, por exemplo, então a gente vai ter isso aqui, mais ou menos, tá, pessoal? Não sou um ótimo... que é só uma representação ridícula, tá? Mas, por exemplo, aqui é a Terra, ó. Tudo isso aqui é Terra, certo? E aqui é onde está o petróleo. Eu não tenho só o petróleo, eu também vou ter os gases provenientes aí de frações pequenas, de 1 a 4 carbonos, que é o metano, etano, propano e butano. Inclusive, né, o propano e butano, você conhece ele, que é o GLP, que é os gases que contém no seu botijão de gás, né? E aí você vai lá fazer a extração. Então, na hora que o cara vai fazer a extração, o que acontece? Né? Esses gases estão gerando uma pressão. Quando ele coloca lá, né, o cano para extrair, como o gás exerce uma pressão, esse líquido ele sobe e aí espirra tudo. Aquela imagem que a gente vê nos filmes, certo? Porque pode explodir e nos filmes a gente vê que pega fogo. Porque eles explodem junto e como eles... Né, o metano, por exemplo, é um gás... Todos eles são bastante inflamáveis e são inodoros. Né? Ou seja, não tem cheiro. Então, qualquer faísquinha, né, qualquer coisa pode fazer com que esses gases entrem em combustão. Então, nos filmes, quando a gente vê explodindo isso, nada mais é do que os gases. Metano, etano, propano e butano, que escapam, né, além do líquido, né, que é o petróleo aqui em si, escapam e, consequentemente, entram em combustão. Tá? Então, esses gases, né, também às vezes se desprendem do próprio petróleo, porque ele tem um pouco desse gás solubilizado nesse petróleo. E aí a gente coleta ele lá no topo. Por que lá no topo? Porque a temperatura ambiente eles já são gases. Tá? Então a temperatura ambiente você vai encontrar metano, etano, propano e butano como estado gasoso mesmo. Então ele vai subir tudo. Então ele vai ser coletado. Então quando você vê aquelas bolas na indústria petroquímica, ali é onde se armazena os gases, tá? Então a gente armazena naqueles recipientes redondos, bem grandões que tem na indústria petroquímica. Bom, quem é de uma região aí, né, de Curitiba, ou foi para São Paulo, já deve ter passado à frente de uma indústria petroquímica e já viu isso daí, tá? Bom, continuando. Então o que acontece? Olha só, eu tenho aqui de novo outra imagem, né, parecida. Acho que essa imagem fica até legal para mostrar, né, que o vapor ele levanta essa válvula e ele consegue ocupar aí um andar acima, né, e aí a gente vai coletando as frações. Eu só trouxe essa imagem para mostrar para vocês que aquele resíduo pesado, né, aquele resíduo grande, que seria ali, né, as parafinas, né, o asfalto, né, que seria o piche, enfim, a gente pode pegar esses resíduos pesados e ainda passar por um outro processo, né, de destilação, que é a destilação a vácuo. Então a gente força ainda mais a destilação, facilita a destilação, tá, quando a gente coloca um sistema a vácuo.
e aí passa-se por uma fornalha, né? Então uma temperatura menor você consegue, né, fazer com que a temperatura de ebulição caia. Por quê? Porque você diminui a pressão. Talvez vocês devem lembrar daqueles gráficos de propriedades coligativas, lembra? Que a gente trabalhava com pressão e temperatura. Então quando a gente altera a pressão, você também altera as temperaturas de fusão e ebulição dos compostos. Lembra disso? Para a água era assim o gráfico, ó. Vão misturando bastante coisa, né? Acho que esse que é o legal, né, da química em terceirão, cursinho aqui, né? Isso que é massa. A gente misturar algumas coisas. Então, ó, lembra que o gráfico para água era mais ou menos assim, ó. Então a gente tem qualquer ponto de pressão e temperatura nesta região se encontra no estado sólido. Qualquer ponto nessa região no estado líquido. Qualquer ponto nessa região no estado vapor. Isso para água, né? Então se a gente alterar a pressão, a gente também altera a temperatura de fusão e ebulição. Ó, simples. Pensa aqui, 1 atm, né? Pressão a nível do mar. Qualquer ponto em cima dessa linha vermelha, fases. Quais fases? Aqui ele está dividindo. Então aqui vai coexistir a fase líquido e sólido. Que momento que coexistem fases líquido e sólido? É o processo de fusão. É quando está trocando, né, o estado físico. Fusão, passagem do estado sólido para o estado líquido. Tá claro que de líquido para sólido vai ser a mesma temperatura, né, a gente chama só solidificação. E para água eu sei que isso é a 0 graus Celsius. Não é? E se eu continuar aumentando a temperatura, então a qualquer ponto de temperatura nesta região, a água vai estar no estado líquido. Bom, quando ela passa para o estado vapor? Quando a gente atinge 100 graus Celsius, não é? Então a gente tem a passagem do estado líquido para o estado vapor. Aí tá, beleza. Eu vou lá e mudo a pressão. Vou diminuir a pressão, ó. Menos de 1 atm. O que acontece com as temperaturas? Claro, meu gráfico não está perfeito aqui, né? Mas o que acontece? Aqui, ó, na de fusão, praticamente não muda, tá? É que a curva cai um pouquinho para a esquerda, mas a variação aqui é mínima, mínima, mínima. Mas vou perceber bastante a diferença na temperatura de ebulição. Então, quando a gente diminui a pressão, a gente facilita com que a água passe do estado líquido para o vapor. Claro, esse é o gráfico para a água. Mas para os outros compostos eu também vou ter gráficos parecidos com esse. Então, alterar a pressão, eu altero a temperatura de ebulição. Geralmente, né, quando a gente abaixa a pressão, a gente facilita, né, a ebulição, ou seja, a gente diminui a temperatura. Então é isso que eles fazem. Eles colocam um sistema a vácuo, onde a gente vai diminuir a pressão e, consequentemente, você vai facilitar com que aquele líquido passe para o estado vapor, com uma temperatura menor. Então a gente consegue ainda separar aquele resíduo pesado em 3 resíduos. São pesados ainda, né? Mas óleo lubrificante leve, que é de 26 a 30 carbonos, óleo lubrificante médio, de 31 a 34 carbonos, óleo lubrificante pesado, 35 a 38 carbonos. E aí sobra aquele resíduo mesmo, né? Então, preso aquele resíduo que é do asfalto, que são cadeias extremamente longas, ou seja, que já são sólidos, uma temperatura alta, tá? A gente ainda consegue retirar substâncias que são menores, que está ali presa pela interação intermolecular entre as moléculas, tá bom? Então a gente consegue separar ainda. Claro, é ideal para o cara que está extraindo o petróleo, é ideal que ele tenha frações menores. Por que frações menores? Porque as frações menores são utilizadas como combustíveis. Óleo gasolina, óleo diesel, querosene, e isso tem um valor, né, financeiramente falando, muito melhor, tá? Um retorno financeiro melhor. Então, quem extrai o petróleo, Petrobras, por exemplo, o ideal é vender, né, então, a fração dos combustíveis, seriam as menores ali. Então, para isso, para melhorar, então, né, o retorno financeiro, ainda eles passam por alguns processos, tá? São alguns processos aqui, ó, que eu vou citar. Craqueamento, reforma e alquilação. Então, o que é craqueamento? Não, vai lembrar de crack, quebra, tá? Crack, enfim, acho que é lá do inglês, tá? Né? Então é quebra. Então, a gente pegar uma cadeia grande, vai quebrar ela e formar cadeias menores. Liga não. É o pedreiro aí, tá? O barulho sai um pouco alto, mas eu tento falar alto aqui para melhorar. Então, a quebra de hidrocarbonetos, os grandes em
pequenos. Então existe esse processo para obter frações com tamanhos menores, consequentemente um retorno financeiro melhor. Reforma. Então, ó, combinação de pedaços menores para criar outros maiores. Então a gente vai pegar pedaços menores e vai combinar, tá? Então isso também acontece. A gente pegar frações pequenininhas, combina para gerar o que esperava, tá? Então também tem isso. Alquilação. Então a gente vai rearranjar. Então, ó, eu tenho estrutura. O que a gente faz? Muda de posição. Poxa, tem a estrutura aqui. Eu vou tirar isso aqui e vou colocar aqui. Tá? Então a gente só está rearranjando, não está adicionando nada. Então esse rearranjo é importante também. Por exemplo, né, a gasolina, ela tem que ter aí uma octanagem, então um valor de octanagem, eu vou falar sobre isso. Então a gente precisa, né, de uma certa quantia de uma molécula ou de, né, uma porcentagem, uma molécula que dê um valor de octanagem que ela pode ser vendida para você colocar no seu carro. Tá? Então, às vezes, passa para um processo de, né, alquilação para obter mais de um composto que é ideal como combustível, como gasolina. Tá? Bom, aqui ó, só o craqueamento, só um exemplo de craqueamento, só para vocês terem uma ideia, né, que a gente tem 12 carbonos e a gente então, né, quebra ele em duas estruturas, C8H18, que seria ali o octano, né, ou derivados do octano, e C2H4, que seria o eteno. Né? A gente vai falar do eteno também ainda hoje, acredito eu. Então a gente faz esta quebra, né? Claro, tem as reações, tem as condições, né? Aquecimento, utiliza-se, né, alguns catalisadores para facilitar isso e a gente obtém, né, então, a fração da gasolina. Só para vocês terem uma ideia, né, então a gasolina representa entre 7 a 15% do petróleo bruto. Aqui um outro... A alquilação, acabou que não apareceu. Ah, apareceu. Esqueci que eu tinha colocado esses efeitos ridículos. Tá? Reforma. Então a gente vai pegar, né, alguns compostos e vai formar compostos maiores, diferentes. Né? Então aqui a gente tem heptano formando metilbenzeno e hidrogênio. Então um ajuste. E a alquilação é aquele posicionamento. Né? Então ó, a gente parte aqui, ó, dois compostos, metilpropano e forma um isoctano. Então a gente junta, né, e acaba formando um produto diferente. Bom, esse isoctano, ele vai ser importante, eu vou falar o porquê. Né? Bom, aqui eu tenho só uma representação muito simples do motor 4 tempos, claro, não sou nenhum mecânico nem nada. Né? Provavelmente você que está assistindo aí conhece muito mais de carro do que eu, tá? Mas é só para a gente ter uma noção, né, de como é que funciona o motor para a gente discutir a questão da gasolina, que eu acho que é interessante. Né? Eu posso colocar qualquer gasolina, posso colocar qualquer combustível então no motor do meu carro, que ele vai funcionar? Se meu carro anda a gasolina, eu posso colocar óleo diesel, ele vai funcionar? Pode ser que sim, pode ser que funcione por um tempo. Né? Mas o carro é feito para trabalhar com um determinado combustível, então ele é preparado para isso. Como é que funciona mais ou menos? A gente está vendo aqui um pistão, né? Aqui seria as válvulas, tá? Onde no primeiro momento, reparem que a válvula aqui, ela está mais abaixo, desce. E aí, consequentemente, entra a gasolina nesta região, está mais azulada, não sei se vocês conseguem perceber. E aí, no segundo momento, né, a válvula volta a fechar, então tem duas válvulas fechadas. O pistão, no primeiro momento, ele vai, né, fazer aquele trabalho de movimento, ou seja, ele vai subir empurrando o combustível que entrou. Então ele faz o quê? Ele pressiona o combustível que entrou ali. O pistão faz isso. Então, quando ele pressiona o combustível, ele pressiona tanto esse combustível, ele se aproxima muito, essa substância se aproxima muito, e aí a gente tem a vela aqui, né, que ela tem a função de liberar uma faísca. Ou seja, dá aquele pontapé inicial para a reação acontecer. E aí quando ele pressiona bastante, a vela solta a faísca, bum! Explode aquele combustível, consequentemente, né, empurra o pistão com força para baixo. Então, como está mostrando aqui, ó, estourou, explodiu, e aí o pistão é empurrado com força para baixo. Claro, ele faz um movimento, né, conforme desce esse pistão, né, abre a segunda válvula, que é para a saída dos gases provenientes da combustão. E aí esse pistão empurra esses gases para fora.
De novo, no processo do movimento, quando ele desce, abre a outra válvula, enche de combustível, ele pressiona o combustível, a vela solta a faísca, explode, empurra ele com força, abre a outra válvula, ele empurra os gases, fecha a válvula, entra a gasolina, pressiona a gasolina, explode a gasolina e vai fazendo esse movimento. Tá? Isso é o básico de um motor. Claro que hoje a gente tem vários tipos de motores, né? Mas eu só quero que vocês entendam o seguinte. Poxa, porque o carro falha às vezes, né? Poxa, coloquei combustível, coloquei gasolina num posto tal e, nossa, meu carro pipocou, fica batendo, né? Você pisa, ele fica engasgando, não vai. Por quê? O que acontece? Quando a qualidade do combustível é ruim, quando o pistão está pressionando o combustível, ele acaba explodindo antes da vela soltar a faísca. O que então explode no momento errado, que faz o pistão, né, dar uma tremida ali e estourar no momento que não deveria, né? E aí tem aquele bater pistão, que alguns dizem, né? Bate motor, o carro fica pipocando, né? Isso vai causar danos ao seu veículo ao longo dos anos, tá? Então, o que acontece? A gente precisa ter aí, né, uma gasolina de uma melhor qualidade. Então tem, né, a fiscalização e eles passam observando. Então a gente tem que ter aí, né, uma quantidade de um valor de octanagem. Então a gente vê às vezes aquela gasolina premium, né, tem 90 e tantos de octanagem, né? Você não precisa abastecer, né, o seu carro, se for um carro popular, com uma gasolina premium, que nem todos os postos que tem, né? Essa gasolina premium, ela foi feita para carros que contêm aí motores super fortes, né? Carros velozes, enfim, esportivos. A gente utiliza, na maioria de nós, acredito eu, né? Eu, pelo menos, tenho um carrinho ali popular, então, né, eu uso gasolina comum, então tem que ter ali uma porcentagem de 80% de octanagem. O valor de octanagem é 80, que é uma média. Então a gente vê aqui, ó. O que acontece? Como vocês estão vendo, eu tenho duas estruturas, o heptano e o isoctano. As duas fazem parte daquela fração da gasolina, que são várias substâncias, né, ali próximo de 8 carbonos. Né? Então aqui o isoctano é a estrutura que mais suporta a compressão, certo? Então ele não explode com facilidade. O que dá a nota a ele de 100. Então ele tem uma nota de octanagem de 100, tá? E o heptano é o que menos suporta essa compressão. Então pressiona muito, puff, explode, tá? Entra em combustão. Então ele recebe uma nota 0. Claro, tem os outros compostos, né, sem ser esses dois, que fazem parte da fração da gasolina. O importante é que a média dessas notas, claro que as notas mudam, mas a média dessas notas tem que ser pelo menos 80, tá? Para essa gasolina ser vendida. Então é como se fosse 80% de isoctano e 20% de heptano, e aí está pronta a sua gasolina, tá? O que acontece? Aqui é permitido utilizar alguns antidetonantes, né? Qual que é a função dele? Inclusive, né, o antidetonante utilizado, um deles, metil terc-butil éter, MTB, né? Então a gente pode adicionar um pouco para aumentar esse valor de octanagem, ou seja, esses antidetonantes, ele vai, né, evitar com que aquela solução agora, nessa mistura de hidrocarbonetos formando a gasolina, exploda tão facilmente. Então suporta mais, tá? E consequentemente demora mais para explodir. Então hoje é permitido isso, uma certa quantia, mas a gente tem essa média toda para dar aí esse valor para ser vendido. Pô, professor, então se eu abastecer no meu carrinho popular, né, tenho ali um golzinho, um paliozinho e tal, enfim, quero colocar aquela gasolina premium, né, 95% de octanagem, 95% de octanagem, meu carro vai andar mais porque a qualidade da gasolina é maior? Olha, já vi várias pessoas, né, falando que não muda nada. Por quê? Porque o seu carro foi feito, né, para uma gasolina de 80. Você vai ter uma gasolina de melhor qualidade, mas isso não quer dizer que você vai ganhar cavalos de potência, que seu carro vai ficar super veloz por isso, né? Então, acho que não vale a pena, porque é uma diferença bem grande. Então, quando você paga uma média de R$ 3,80 hoje, R$ 4,00 a gasolina comum, né, essa outra premium vai sair em torno de R$ 6, R$ 7,00. Varia bastante. Agora, se você tem um Camaro, um Corvette, né, enfim, uma Ferrari, vai saber, né?
Então você tem que abastecer com essa gasolina premium. Do contrário, você vai perder cavalos de potência, tá? Porque o motor dos super esportivos ele é feito para ter uma gasolina de alta qualidade, de alta octanagem, para você obter o melhor desempenho do carro, né? Então você também precisa ter uma gasolina de ponta. Não é à toa, né, que esses testes, alguns desses testes inclusive, são feitos nas fórmulas. Fórmula 1, Fórmula Indy, enfim, são feitos testes também de gasolinas utilizadas nos carros, né? Então, olha para você ver que de repente a gente acha que é só um esporte ali, que, né, é só atrativo, né, enfim, mas existe muita pesquisa para desenvolver um carro melhor, para desenvolver um combustível melhor, né? Então tudo isso daí depois acaba sendo utilizado no nosso dia a dia, né? As empresas automobilísticas e também, né, de combustíveis tiram todos esses testes e utilizam depois, né, para passar aí para um melhor desempenho dos carros que a gente utiliza. Tudo bem? Empolguei bastante aqui, né? Mas eu acho que só para ter uma noção desse petróleo, né, e dos hidrocarbonetos e dos combustíveis. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre, né, os hidrocarbonetos de fato, tá? Deixa eu só verificar aqui se tem alguma pergunta, alguma coisa. Por enquanto não apareceu nada aqui pra mim, pessoal. Não sei se minha internet tá ruim ou se... Mas tá bom. Vamos jogar pra lá? Apesar que eu tenho um outro slide aqui, que eu acho que eu vou deixar ele no jeito. Olha, aqui essa imagem que é legal do petróleo, né? Só pra vocês... Eu tentei fazer aquele desenho aquela hora, tá? Mas, enfim. Aí a torre de destilação, só para vocês lembrarem do que eu estou falando. Tá, vamos lá. Eu vou deixar aqui no jeito, tá? Bom, a gente vai falar então de hidrocarbonetos, né? A gente já falei inicialmente que hidrocarbonetos as estruturas que vai conter hidrogênio e carbono, e a gente vai dividir isso aqui em várias classes, tá? Então, ó, só para vocês terem uma ideia. Então a gente vai dividir aí na classe dos alcanos, dos alcenos, alcinos, aromáticos, dos ciclanos, ciclenos, ciclinos, tá? Então, são vários aí estruturas. Claro que ainda dentro dos alcenos eu posso ter os alcadienos, alcatrienos, alcinos, alcadinos, alcatrinos, enfim, o que seria isso? Bom, só para vocês terem uma ideia e até relembrar, né? Alcanos é a classe de hidrocarbonetos que vai conter apenas ligações simples entre os carbonos. Poxa, tem uma dupla entre os carbonos, aí faz parte dos alcenos. Tem uma tripla entre os carbonos, faz parte dos alcinos. Tem um composto cíclico com apenas ligações simples, ciclanos ou cicloalcanos. Temos um composto cíclico, tá, que contém uma dupla, ciclenos ou cicloalcenos. Temos um composto cíclico com uma tripla, ciclínica. Temos os compostos cíclicos que contêm saturações, que elas ficam trocando de posição, que é o que a gente chama de aromáticos. Então a gente vai trabalhar com isso daí, né, inicialmente. Bom, eu vou colocar um esqueminha aqui rapidamente de como a gente dar nome para isso daí.
E aí a gente vai usando essa tabela inicial, inclusive vou até deixar aqui já no jeito, ó, né, essa tabelinha. Inclusive vou depois acabar a aula aqui, eu já posto esses dois slides, né, no grupo para facilitar a sua vida. Aí você tem anotado aí inicialmente, pô, professor, não consigo dar nome, eu acho muito ruim, nunca lembro. Tem isso aqui, tá? Depois anote isso aí no caderno, vou colocar no quadro, anote isso aí no caderno, primeiro momento, faça aí, né, a nomenclatura de alguns compostos e vai olhando, vai olhando. Daqui a pouco isso fica tão comum para você que você já decora sem querer. Aí quando você menos espera já está chamando tudo MET, ET, próprio boot, tá? Então vamos lá. Como é que ficaria a nomenclatura basicamente, né? Ó, nomenclatura de um hidrocarboneto. Sabemos que eu tenho a estrutura principal, a cadeia principal e as ramificações. A gente já falou isso na classificação da cadeia, né? Cadeia, por exemplo, aberta com ramificações, uma cadeia fechada com ramificações, enfim. Então, se caso você tenha as ramificações, né? Primeira coisa, tá, professor, como é que eu vou saber quem vai ser a ramificação? Você vai contar. Então, aquela estrutura que contém o maior número de carbonos seguidos é a sua cadeia principal, tá? Então, o maior número de carbonos seguidos é a cadeia principal. Vamos escrever isso aí. Cadeia principal. Maior número de carbonos. Tá. Um detalhe. Isso se você tiver apenas ligações simples em toda a estrutura, pega uma extremidade e sai contando, aqui, né, até a próxima extremidade. A que der maior ela é a principal, tá? O resto é só ramificações da estrutura principal. São os galhos do seu tronco, tá bom? Pô, professor, eu tenho uma insaturação, eu tenho uma dupla. E olha, eu contei daqui até aqui, deu 6 carbonos que contém a dupla. Mas se eu for por aqui, me dá 8 carbonos, mas não tem a dupla. E aí, qual que eu escolho? Você escolhe com a dupla. Mas com a dupla deu 6, sem a dupla deu 8, não importa. Você vai escolher com a insaturação. Então, ó, preferência para fazer parte da sua cadeia principal, a preferência era que contém insaturações. Aí você vai lembrar lá, talvez, né? Poxa, quando eu tenho a função, né, tem que estar na cadeia principal a função também. A função das insaturações. Então essas são as prioridades, tá bom? Então, beleza, definir. Temos radicais, então eu vou começar a dar nome primeiro para os radicais. Depois, cadeia principal. Então como é que vai ficar? Pessoal, radical a gente faz assim, ó. Prefixo, primeiro o número, né? Por que o número? Eu vou mostrar em qual carbono, tá, aquele radical está ligado. Porque eu vou numerar a cadeia. Né? Então como é que eu vou numerar a cadeia? Né? Depois tem as prioridades, eu vou mostrando para vocês com calma. Mas basicamente, se já quiser anotar aí, você sempre vai começar a contar da extremidade mais próxima da insaturação. Caso você tenha. Pô, professor, estou tratando de alcanos. Então, onde que eu escolho contar? Do lado esquerdo para o lado direito ou do lado direito para o lado esquerdo? Tanto faz? Não. Se você tem ramificações, você vai sempre começar a contar da extremidade mais próxima da ramificação, tá? Por que isso? Porque você sempre vai querer os menores números para tudo, tá? Os menores números. Então você vai colocar o número do carbono na qual o radical está ligado. Como é que seria o nome do radical? Prefixo mais terminação il. Aí você fala, tá, mas o que é o prefixo? Prefixo é o número de carbonos. Então se eu tenho um carbono, MET. Se eu tenho 2 carbonos, ET. 3, prop. 4, but. 5, pent. Hex, hept, oct, none, dec. 1 dec, dodec, tridec, assim vai indo, tá? Dificilmente vai passar dos 10. Tudo bem? Então, você tem o prefixo de carbono, que você vai usar tanto para os radicais quanto para a cadeia principal, né? E aí a terminação il. Isso para radicais, mas calma lá, isso aqui é só uma maneira geral
e eu vou fazendo uma coisa de cada vez, devagarzinho, tá bom? Bom, depois eu vou para a cadeia principal. Como é que vai ser a cadeia principal? Prefixo. Prefixo é o número de carbonos. Número de carbonos é a estrutura principal. De novo, MET para 1, ET para 2, prop, but, pent, ex, sept, assim vai indo. Depois do prefixo vem o infixo. O que é o infixo? Ele vai indicar, tá, as ligações entre os carbonos. Então olha só, se for apenas ligações simples, an. Se você tiver uma dupla, em. Se você tiver uma tripla, in. Então, ó, an para ligações simples, em para dupla, in para tripla. Já dá para perceber que aí eu vou entrar nas classes, né? Alcanos, alcenos, alcinos, an, em, in, tá? Claro que quando que eu tiver dupla e tripla, eu vou numerar também, mas eu mostro para vocês com calma. E, no final, o sufixo ou terminação, tá? Que como a gente está falando de hidrocarbonetos, a terminação vai ser o de hidrocarboneto, tá bom? Tá, então vai mudar isso aqui mais à frente? Vai. Quando a gente falar de funções oxigenadas, aí por exemplo o álcool vai ficar ol, né? A cetona fica ona, aldeído fica al e assim vai indo. Tudo bem? Então a gente tem isso aqui basicamente, né? Então aqui a gente tem já o esqueminha, ó. Prefixo, o infixo e a terminação. Alguns exemplos, ó. O para hidrocarboneto, ol para álcool, al para aldeído e assim vai indo. Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar alguns exemplos aqui. Vou puxar isso aqui para o lado agora. Espero não derrubar. Então a gente vai começar a falar dos alcanos. Vou usar esse cantinho aqui, ó. Primeira classe. Alcanos são estruturas de carbono e hidrogênio que contêm apenas ligações simples entre carbonos. Então, de novo, para ficar fácil, cadeia principal, prefixo, infixo, é an, terminação o, tá? Eu vou começar com o nosso menor hidrocarboneto, o nosso menor alcano, que é esse cara aqui, ó, um carbono apenas. Então eu vou ter um carbono, e é claro que esse carbono eu sei que ele é tetravalente, então eu vou completar com o hidrogênio. Então a gente tem ali o CH4, que eu representei dessa forma, ou dessa forma. Tá? Não tem problema. Ficou horrível o 4 aqui, né? Então, se eu tenho apenas um único carbono, prefixo para um carbono, MET, tá? Não sei se vai dar para ver aqui, pessoal. Deixa eu tentar deixar um pouco de lado. Mas enfim, eu vou falando para vocês. Um carbono, prefixo, MET. Como eu não tenho outro carbono, o meu infixo então é AN. E faz parte da classe dos alcanos. E a terminação para hidrocarboneto, O. Temos aqui o metano, o famoso gás metano, tá? Ou o gás do pântano, provavelmente vocês já escutaram, né, esse nome também, né, o gás natural. Então ele é proveniente, por exemplo, da decomposição de matéria orgânica. Então esse gás ele não tem cheiro, tá? Ele é extremamente inflamável. Então a gente libera ele também, tá? O que acontece lá no pântano, ou melhor, nos lixões, por exemplo, né? Nos aterros, enfim. Lixão é problemático, né? Aterro já é o local específico para se jogar o lixo, enfim. Então eles vão aterrando o lixo em camadas, né? Então coloca lá o lixo, depois coloca outro por cima, outro e vai indo, né? Fazendo camadas. O que acontece? Aqui eu vou ter uma matéria orgânica em decomposição. E no processo de decomposição a gente gera, né, gases. Um deles é o metano. Tá? Gera aquele líquido escuro com cheiro bem ruim. Né? Quando o caminhão de lixo passa, às vezes escorre um pouquinho daquele líquido, um cheiro horrível, que é o chorume. Né? Então que nessas indústrias
né, nesses aterros, eles até coletam esse chorume no final, tá, e utilizam como combustível, mas você vai perceber que existem, né, alguns canos saindo desses aterros e na ponta desses canos está pegando fogo. Por que isso? Se você não tiver esses canos, que é um local para onde vai escapar os gases vão sendo gerados e vai gerando bolsões de gases. O que acontece? Com o tempo, né, esse acúmulo de gases numa região, nesses bolsões, pode fazer com que ele entre em combustão, tá? Alta temperatura, enfim. E se entrar em combustão, pode ser que ocorra uma explosão. É o que acontece, né, às vezes em lixões. Você vai jogando lixo de qualquer forma, vai se acumulando aquelas montanhas de lixo e aí gera esses bolsões e de repente existem algumas explosões, pega fogo, enfim. Então, para evitar esses problemas, nos aterros, né, corretos, existem aí canos para evitar esse acúmulo. Então, os gases acabam escapando e, consequentemente, eles ou queimam ou ainda, né, canalizam isso, né, para ser utilizado como combustível para fazer o aterro funcionar. Ou, de repente, para fazer uma indústria de reciclagem acoplada do lado, funcionar também para diminuir os gastos, né, a energia. Tá? Então, é um dos combustíveis bastante utilizado no nosso dia a dia. E o metano, muito simples, né? Que eu acho que é legal também a gente ir lembrando para que são usadas essas coisas. Poxa, tem uma cadeia um pouco maior. Como é que ficaria então? Ó, CH3 ligado a um CH3. O que é isso? Tá? A representação está bem simples aqui, mas poderia ser dessa forma. Ó. A fórmula estrutural, né? Então a gente tem algo assim. Reparem que eu tenho 2 carbonos na minha cadeia carbônica. Então, 2 carbonos, prefixo met, et. Apenas ligações simples entre carbonos, an. Depois, O de hidrocarboneto. Temos aqui o etano, o gás etano. Né? Então, é muito fácil. Vamos continuar? Vamos dar mais exemplos aí para vocês? Pessoal, eu já vou misturar um pouquinho, né, com os radicais. Então, para dar nome para radical, dá um pouquinho mais de trabalho. Mas ó, eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos. A gente tem tempo ainda. E eu vou mostrar alguns radicais para vocês. Deixa eu só ver se eu tenho aqui no slide, inclusive, já pronto. Tenho, mas eu vou mostrar. Então, ó, vamos colocar aqui a estrutura dos radicais. Vamos dar nome para alguns radicais primeiro. Porque aí a gente já junta tudo. Tá? Então, os radicais vai ser aquelas estruturas fora da cadeia principal, né, as ramificações. Como é que fica, então? A gente dá nome assim, ó, prefixo, que é o número de carbonos, que é esse que a gente já viu, mais a terminação il. Tá? Mas existem algumas variações. Eu só vou voltar aqui nessa tabelinha. Vou deixar aqui do lado para vocês irem acompanhando. Então, por exemplo, eu vou ter isso aqui, ó, como radical. O que seria isso aqui, pessoal? Esse traço é o que a gente vai chamar de valência. Claro, ela vai estar ligado, isso aqui está ligado covalentemente ao carbono da cadeia principal. Então, esse CH3 é a ramificação. Então, como é que eu daria nome para ele? Um carbono, met, terminação il. Temos o radical metil. Poxa, se eu tiver então a valência, CH2, CH3. Isso é o seu radical. Então, o radical met, et, etil. Depois, CH2, CH2, CH3. Temos aqui o radical met, et, prop, propil. Depois, CH3, vou colocar um H aqui, ó. Melhorar isso aqui, ficou muito ruim. CH ligado a um CH3, ligado a outro CH3. 1, 2, 3, met, et, prop, propil. Opa! Posso chamar os dois de propil? Já não posso.
não é? Tem uma coisa errada aqui, tá? Tem uma coisa errada. Por quê? São estruturas diferentes para radicais, não são? Mas os dois contêm 3 carbonos, é prop e terminação il. Então a gente vai fazer o seguinte, nesses casos a gente usa, né, um prefixo ainda, um outro prefixo. Que, por exemplo, essa estrutura é o que a gente vai chamar de isopropil, tá? Então por que isopropil? Olha só, iso vem na de isometria, né? Então repare que a parte de cima é igual à parte de baixo, traçando aqui, ó, né, um plano de simetria. Então essa estrutura é isopropil. Vocês vão lembrar, faz uma bifurcação aqui, ó, separa de uma maneira igual, tá bom? Eu vou mostrar outros exemplos para ficar mais claro isso. E esse cara aqui, cadeia reta, uma cadeia normal, normalmente a gente colocava o N antes, N de normal propil. Antigamente fazia-se isso, hoje não se usa mais o N. Então esse é o propil e esse é o isopropil. Agora, vamos com 4 carbonos? 4 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, met, et, prop, but, butil. 4 carbonos de novo. 1, 2, 3, 4. Opa, 4 carbonos, butil. Outro com 4 carbonos. Um, dois, três, 4, met, et, prop, but. Também é butil, né? Já dá pra ver a quantidade de nomes derivados, né, de uma mesma quantidade de carbonos, com 4 carbonos. Olha só, já são 3 estruturas. Tem mais uma ainda, ó. Temos mais essa. Reparem que são 4 também. Butil. Vou colocar aqui no canto, aqui, ó. Pessoal, precisamos diferenciar o nome. Eu não posso dar o mesmo nome para os 4, porque senão eu vou colocar lá na nomenclatura, poxa, eu tenho um radical butil. Qual deles? Então eu tenho que diferenciar. Então, ó, esse cara com uma cadeia reta normal, né? Então ele levaria o nome de N-butil. Lembrando, o N a gente não usa mais, então é só butil mesmo. Agora esse cara, reparem que o carbono da valência, ele está ligado a outros 2 carbonos. Esquece esse carbono da valência aqui, tá? Então, ó, esse carbono primeiro, o carbono eu falo que a valência está ligada à cadeia principal, né? Esse carbono aqui, ele está ligado a outros 2. É como se ele fosse um carbono secundário, não é? Então a gente vai chamar esse radical de sec-butil. Sec de secundário. Então o carbono da valência, ele é um carbono secundário. Ou simplesmente S-butil. Tá? Então quando você encontrar S-butil ou sec-butil, é esse radical. Esse outro, ó, já percebeu, o carbono da valência está ligado a outros 3. Então, ele é o terciário. Então é o terc-butil, que vem de terciário. Ou simplesmente T-butil. E esse último, reparem que, olha lá no final, ó a bifurcação, ó. A parte de cima é igual à parte de baixo, a bifurcação. Então, reparem que começa uma cadeia reta, mas lá no final a bifurcação, né? Separa isso, ó. Separa. Então, essa estrutura é iso, igual a essa anterior. Começa, vem reto e separa, tá? Então, essa estrutura é iso. Temos mais? Claro que temos. Temos outros radicais, né? Que eu vou colocar aqui para vocês. Carbono, dupla carbono, tá? Não é tão comum de aparecer. Você fala, professor, mas não tem que fazer a dupla ficar na cadeia principal? Mas pode ter uma estrutura complexa onde acaba sobrando um radical com essa dupla. Então esse cara aqui é conhecido como vinil, tá?
etenil ou vinil. Vinil é mais comum de aparecer, tá? Na verdade, a gente vai usar essa nomenclatura mais lá no final, quando a gente fala de polímeros, tá? Os compostos vinílicos. Então, vocês vão lembrar disso aqui. Esse cara vive aparecendo como radical. Anel aromático, né? Então, olha, aqui representando a valência do anel aromático, como é que ficaria? Esse cara é o fenil, tá? E esse aqui, olha que loucura, pessoal, cuidado, hein? Muita gente confunde e erra. Essa estrutura, onde a valência está ligada a um carbono que está ligado ao anel aromático, isso como radical. Esse é o que a gente chama de benzil, tá? Isso é o benzil. Pô, lembra, é melhor benzil porque lembra o benzeno, né? Porque nesse aqui não é o benzil, né? Vai saber, tá? Mas fenil é a estrutura do anel aromático como radical e CH2, anel aromático benzil, tá bom? Então esses são aí alguns radicais importantes e utilizados, tá? De vez em quando. Tudo bem? Então vamos dar alguns exemplos agora? Eu vou apagar aqui e eu vou pegar uma estrutura qualquer e a gente vai dar nome. Sei que faltam alguns minutinhos, mas só um exemplo aqui a gente termina, tá? E aí eu mostro pra vocês isso tudo. Na prática. Então vamos lá. Uma cadeia carbônica. Sei lá, vou colocando aqui. Nem sei por que caminho eu vou seguir. Tá bom. Eu acho que tá tudo certo. Espero. Vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, cadeia principal. Tá? Quem é a cadeia principal? Maior número de carbonos seguidos. Pega uma extremidade e sai contando. Então, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, deu 8, hein? Já ganhou, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, deu igual. Né? A gente vai analisar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, deu igual. Aconteceu até um probleminha aqui, eu vou até copiar. E a gente já vai discutir um negócio. Foi sem querer, mas legal, já gostei. Que é às vezes uma dúvida que a galera acaba encontrando. Que eu acho legal a gente já falar isso aqui de início. Que é na hora de escolher a cadeia principal. Eu tenho algumas opções com 8, não é? Foi 8, eu acho, né? A maior. Bom, a gente percebeu então, ó, que essa cadeia contém o maior número de carbonos seguidos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa daqui também daria a mesma coisa, né? Mas, ó, reparem que ficaria um CH3 ligado a esse carbono. Se fosse para cá, ficaria um CH3 ligado ao mesmo carbono. Então, não mudaria muita coisa. Agora, a outra opção é essa, né? Ó. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Bom, pessoal, reparem que aqui, quem que eu tenho como radical? CH3, CH2, CH3, CH3. Nessa outra, tudo isso como radical e isso aqui como radical. Vamos dar um nome para as duas? Só para, tá? Primeira coisa, cadeia principal. Beleza, fiz. Tá bom? Depois, numerar a cadeia. Começar pela extremidade mais próxima da minha ramificação. Então, ó, 1, 2. Eu tenho radical no carbono 2, certo? Se eu começar daqui, 1, 2, 3, 4. Então, você já percebeu
que o ideal nessa primeira estrutura é começar a contar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Depois, eu vou, então, para a nomenclatura. Começo pelos radicais. Então, reparem que eu tenho radical 1 carbono, prefixo met. Terminação -il. Metil, metil e met-et, etil. Tá, eu tenho então um metil no carbono 2, um etil no carbono 3 e um metil no carbono 5. Como é que eu faço, professor? Ordem alfabética. Olha as frescuras da IUPAC. Claro, pessoal, né? No primeiro momento, o ideal é você já ir pegando um jeito, né? Mas se eu coloquei o etil primeiro, ou coloquei o metil primeiro, melhor, vai estar errado? Não, né? Mas o ideal é que você siga as orientações da IUPAC. Então, o ideal aqui é você fazer em ordem alfabética. Então, você tem metil e etil. Quem vem primeiro? Etil. Então, é pelo nome, né, e não pela numeração, pelo nome, tá bom? Então, ó, radical etil está no carbono 3. Então, 3 etil. Depois, eu tenho radical metil. 1 no 2 e 1 no 5. Eu coloco, então, separo por hífen, coloco 2 metil, hífen, 5 etil. Posso fazer assim. Mas para facilitar a sua vida, você faz assim, ó. 2,5. Aí você começa com o prefixo de quantidade, né? O mono não precisa, né? Quando você tem apenas um. Mas di, tri, tetra, e assim vai. Então, ó, di, qual radical? Metil. Então você tem 2 radicais metil. Onde? No carbono 2 e no carbono 5 da cadeia principal. É isso que quer dizer, tá bom? Então, ó, você tem um etil aonde? No carbono 3. Tá? Vou para a cadeia principal. Separar aqui do outro nome. Cadeia principal contém 8 carbonos. Met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct. Apenas ligações simples entre carbonos. An. Terminação de hidrocarboneto. 2,5 dimetiloctano. É esse cara. Pô, e esse aqui, como é que ficaria, professor? Vamos numerar? Então, ó. 1, 2, 3. Eu teria o radical no carbono 3. 1, 2, 3, 4. Radical no 4. Então, começa por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Como é que é o nome desse radical? Ó, met, et, prop. É simplesmente o propil? Esse é o isopropil. O outro a gente já sabe que é o metil. Então, ó. Começa pelo isopropil, né? 3 isopropil. 5 metil. Sempre separando por hífen. Depois, cadeia principal, a gente sabe que é 8. Oct. Ligações simples, an, terminação an. O. Tá, beleza, professor. Você deu 2 nomes para uma mesma estrutura? Não. Dei, na verdade, né? Mas uma tá errada. Qual tá errada? Aí vem um detalhe importante. Eu quis colocar aqui só pra gente brincar, né? Mas vem um detalhe importante. Pô, professor, eu escolho então o maior número de radicais ou o menor número de radicais? Você sempre vai escolher a estrutura que contém o maior número de radicais. Por quê? Porque o maior número de radicais vão ser os radicais mais simples. Sempre os radicais mais simples. Reparem que aqui eu tenho radicais maiores, ó. Isopropil é mais complexo. Então, essa estrutura está errada. Paga isso aí. Tudo bem? Pô, você fez eu fazer tudo isso aí à toa. Né? Então, essa está certa. Tá bom? Onde eu vou escolher a cadeia principal, aquela que contém o maior número de radicais. Cuidado, tá? Isso aqui aparece às vezes. E aí você pode errar. Então, tem que saber esses detalhes. Claro que nas próximas aulas a gente vai dando outros exemplos, vai falando de alcenos, eu vou mostrando essas coisas também, né? E vou lembrando. Desculpa tomar um tempinho de vocês a mais aí, né? Até a próxima aula e boa semana a todos. Falou, valeu, galerinha!